Vamos então agora estudar o livro do profeta Amós, que é um profeta menor mais antigo, pelo menos na época do anúncio. O título do livro fala que Amós profetizou na época do rei Osias, rei de Judá, e na época de Jeroboão II, rei de Israel, do norte. Esses títulos que fazem uma cronologia relativa entre os reis do sul e do norte são provavelmente títulos acrescentados, e se pensa que sejam da mesma mão do livro dos reis, ou seja, de mão deuteronomista, porque lá no livro dos reis a gente tem também a cronologia sincrônica, digamos assim. O rei X foi entronizado quando era rei do outro reino, tal rei. Então, é sempre essa cronologia que sincroniza os reis do norte e do sul, e aqui a gente vê também isso. O texto diz exatamente assim, Amós 1:1. Palavras de Amós, um dos pastores de Tecoa. O que ele viu contra Israel nos dias de Osias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, a gente tem aqui a cronologia absoluta, ou seja, em que ano esses reis reinaram, na cronologia mais aceita. Isso nos coloca no século VIII, certo? Amós, então, é um dos profetas mais antigos. A gente pode dizer que o seu anúncio se deu provavelmente nos últimos anos do rei Jeroboão II. Isso a gente tem como certo por causa da prosperidade que o livro demonstra, a prosperidade que havia no país. Ele fala de muita riqueza. Ao mesmo tempo, ele vai falar de problemas sociais. Então, por essa questão de prosperidade, junto com questões sociais, a gente pode supor que realmente essa notícia do título seja bem verídica, porque Jeroboão II foi um dos reis mais poderosos do Reino do Norte, que enriqueceu muito o país com o comércio exterior e tudo mais, das fronteiras que ele alargou, e então trouxe muita riqueza, porém, ao mesmo tempo, se observava que isso não chegava a todas as classes da população. Então, ao lado da riqueza, havia também uma grande injustiça para com aqueles que eram pequenos produtores. Nós temos aqui no título a menção de 2 anos antes do terremoto. Ou seja, ele foi profeta e anunciou 2 anos antes de ter havido um terremoto. Esse título é posterior, claro. Já se sabe que houve um terremoto. E por que esse título faz aqui uma referência ao terremoto? Provavelmente porque foi visto o terremoto como um sinal de que realmente aquilo que Amós anunciou era verídico. E por escavações arqueológicas lá no Reino do Norte, se sabe que esta região geográfica passou por um grande cataclisma na primeira metade do século VIII, e se coloca isso em torno dos anos 760, mais ou menos, claro. Então, com isso, a gente tem uma data mais ou menos certa para o anúncio. Seria 762, só que a gente não vai fixar em 762 porque o próprio ano do terremoto não é assim tão seguro. De qualquer maneira, nós estamos aí no final da primeira metade do século VIII. A quem se dirige o livro? O livro fala muitas vezes dos filhos de Israel.
casa de Israel. Chama também, por uma metáfora, o povo de virgem de Israel, que são os habitantes do Reino do Norte. Sabemos isso porque Jeroboão, inclusive, é mencionado no capítulo 7, e Jeroboão é rei do Norte. Então, esses filhos de Israel, casa de Israel, virgem de Israel, são os habitantes do Reino do Norte. No entanto, nós encontramos também alguns textos que mostram que estes escritos, que já existiriam fragmentariamente no Reino do Norte, com a mensagem de Amós, foram levados para o Reino do Sul e lá foram atualizados. Por exemplo, aqui, logo depois do título, nós temos como que uma frase que abre o livro, dando assim aquela ouverture, né? Aquela abertura solene ao livro, que diz assim: Adonai rugirá de Sião, de Jerusalém levantará a sua voz. Então a gente vê aqui a menção de Sião e a menção de Jerusalém. Depois nós temos também a menção do rei Davi, que não aparece aqui, mas aparece no capítulo 9, como a gente vai ver mais tarde. Então, com isso, nós temos um indício de que o interesse por Davi, por Sião, por Jerusalém, isso é interesse do Reino do Sul, não do Reino do Norte. Portanto, o escrito deve ter sido atualizado, deve ter havido uma ou outra adjunta, né, algum acréscimo lá na época posterior. Por que isso? Porque certamente, isso é comprovado hoje em dia, com a queda de Samaria, quando o reino de Samaria caiu na mão dos assírios, no ano 722, muitos do Reino do Norte fugiram para o Reino do Sul e levaram, então, as tradições. Isso está comprovado, até arqueologicamente, porque houve um crescimento muito grande da cidade de Jerusalém na época da queda de Samaria. E foi o crescimento na periferia. Então, é gente que vinha de fora e que se localizou ali. Depois, no livro é usada esta fórmula aqui, Adonai Tsevaot. Tsevaot é exércitos. O Senhor dos Exércitos, que aparece em 3 textos, 4 textos aqui, se a gente separar esse capítulo 5 em 1, em 2. Então, a gente tem essa fórmula, é uma fórmula que existe muito na liturgia de Jerusalém. Então, se aparece lá no livro de Amós, isso provavelmente indica também um acréscimo feito em época posterior. Quem foi Amós? No título, ele é chamado aqui, na tradução da Bíblia de Jerusalém, um dos pastores de Tecoa. Pastor aqui é usado, para essa palavra, é usado o termo noked. Esse termo é obscuro, a gente não sabe muito bem a que ele se referia. Porque o termo pastor usual é roe, não é noked. Então se pergunta, será que esse noked significa que ele é um proprietário, ele é um pastor enquanto proprietário, né? Ou é um empregado? Porque, veja só, um homem rico que tinha vários rebanhos, um rebanho muito grande, ele não ia com o rebanho lá para as montanhas, para os lugares de pastagem, ele tinha empregados. Então, Amós, com esse termo, é designado como um empregado ou como um proprietário? Lá no capítulo 7, ele diz que ele cuidava de rebanho de gado graúdo, mas mesmo assim fica a interrogação. Não vamos nunca, provavelmente, ter uma ideia muito clara sobre isso. De onde ele vem? Diz aqui, um dos pastores de Tecoa. Tecoa é uma aldeia
Existem duas Tecoa, na verdade, uma no Reino do Sul, outra no Reino do Norte. Mas no capítulo 7º, Amós diz que ele foi enviado do sul para o norte. Então a gente pensa que essa aldeia Tecoa é a aldeia Tecoa do Reino do Sul, que ficava a 16 quilômetros, mais ou menos, ao sul de Jerusalém. Já vamos ver o mapa. Essa localidade não era assim, uma localidade importante, certamente, porém, importantíssima. Porém, o segundo livro das Crônicas diz que na época de Roboão, Roboão é o sucessor de Salomão, século X, ali houve uma pequena fortaleza, um ponto de apoio militar. Então, não era uma cidade importante, mas tampouco uma cidade sem nenhuma importância, que nunca tivesse sido mencionada no Antigo Testamento. Aqui nós temos o mapa. Cidade de Jerusalém está aqui, olha, aqui está Jerusalém, né? Então, Tecoa fica aqui, a 16 quilômetros ao sul da antiga Jerusalém. Hoje está tudo mais ampliado. É bem ao sul, portanto. A gente pode imaginar, olha aqui, Betel, aqui a cidade de Betel, já é no Reino do Norte. Mitzpah é já no Reino do Norte. Então, a fronteira entre o Reino do Norte e o Reino do Sul passava mais ou menos aqui, ó. Então, era fácil Amós sair daqui, ter sido chamada aqui por Deus e ir para lá, para falar em Betel. Betel é a cidade importante do Reino do Norte, porque ali havia o santuário do reino. E é lá, parece que ele vai falar. O livro de Amós é bem curto, tem 9 capítulos só. A gente desconta o título, desconta essa frase inicial que fala de Jerusalém e de Sião, e depois disso, que é a introdução, nós temos oráculos, né? No início, oráculos contra as nações e contra Israel. Depois, oráculos contra Israel, sempre Reino do Norte, ele não fala do Reino do Sul. Nos capítulos 7 a 9, nós temos visões, 5 visões, entremeadas com oráculos, mas há assim uma característica desse bloco, que são as 5 visões, e por fim, uma palavra final de salvação. E aí terminou o livro. Qual é o esquema que está seguindo esse livro? É o esquema duplo. Palavras de juízo para Israel, terminando com uma palavra de salvação para Israel. Alguém vai dizer, mas aqui não tem juízo para as nações? Tem. Mas é muito interessante esse iniciozinho do livro, porque fala de juízo para várias nações, mas bem curto, são às vezes 2, 3 versículos pequenos, que falam de alguns povos ali circunvizinhos, Arã, os filisteus, a Fenícia, Edom, Amon, Moabe. Fala também contra Judá, porque Judá é nação estrangeira para Israel. Israel é um reino separado de Judá. Mas o interessante é que esses oráculos contra as nações são muito curtinhos. Depois, se vocês tiverem a Bíblia em mãos, ou em outra ocasião, podem olhar. São bem curtinhos. Mas termina tudo com um grande oráculo contra Israel. Então, o que parece realmente é que esses oráculos contra as nações preparam o grande oráculo contra Israel. Para dizer assim, essas nações cometeram faltas e serão punidas. Israel é o mais pecador de todos, então ele será mais punido. Porque enquanto os outros oráculos têm 2, 3 versículos, esse aqui, contra Israel, tem 11 versículos. Então, há uma desproporção. Certamente, nós temos aqui uma preparação. Então, esses
oráculos contra as nações não têm a mesma função que os oráculos contra as nações nos livros que seguem o esquema tríplice. Porque no esquema tríplice, os oráculos contra as nações preparam a libertação de Israel no final do livro. E aqui não. Os oráculos contra as nações preparam um juízo mais duro contra Israel. Inclusive porque quantos oráculos são contra as nações? Damasco, Filisteia, Gaza e Filisteia. Gaza é uma das cidades da Filisteia. Tiro e Fenícia, também é uma cidade e a região. Edom, Amon, Moab, Judá. 7 nações pecadoras, é um número aí perfeito. E Israel entra como 8º, ou seja, ultrapassou a perfeição. Só que a perfeição aqui é a perfeição de faltas, de pecados, né? Então entra também aí como cúmulo da pecaminosidade. Tá? Vamos passar agora para os aspectos teológicos do livro. Primeiro aspecto, Amós critica muito os profetas do seu tempo. Isso está, sobretudo, lá no capítulo 7º. Vamos ler daqui a pouco, mas vejam só, ele tem uma ideia muito clara do que é o profeta. No capítulo 3 aparece direitinho isso. Um leão rugiu, quem não tremerá? Quem é esse leão? É Deus. No início do livro ele fala, né? O Senhor ruge de Sião, é metáfora do poder, né? Ruge, um leão que ruge mostra poder. Então, Deus está demonstrando o seu poder. Se o leão ruge, todo mundo treme. E aí vem o paralelo, a segunda linha, ali 3:8. O Senhor fala, quem não profetiza? Ou seja, se alguém é chamado para profetizar, ele tem que profetizar. O versículo anterior, 3:7, fala a mesma coisa. O Senhor Adonai não faz coisa alguma sem revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. A gente vê aqui uma expressão até muito positiva, os seus servos, os profetas vistos como servos de Deus. Já vou adiantar para vocês que esses 2 versículos têm uma terminologia muito próxima ao Deuteronômio e à literatura deuteronomista. Então, eles são considerados também acréscimos feitos no Reino do Sul. Mas, de qualquer maneira, estão integrados no livro e mostram a visão do livro sobre o profetismo. Vamos agora para o capítulo 7º. Quem tivesse a Bíblia, seria bom pegar, porque nesse capítulo 7º nós temos ali o confronto entre o sacerdote de Betel, Amazias, e o profeta Amós. Amazias, sacerdote de Betel, diz o versículo 10, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Vejam aqui a menção de Jeroboão, que é o Jeroboão II, que é mencionado lá no início do livro. O que Amazias mandou dizer? Amós conspira contra ti no seio da casa de Israel. A terra não pode mais suportar todas as suas palavras, o país, a nação. Ele está pregando contra Jeroboão. Porque o livro dele vai mostrar por quê? Por causa das injustiças, por causa de tudo que está acontecendo lá. Versículo 11. Assim disse Amós, Jeroboão morrerá pela espada, e Israel será deportado para longe de sua terra. Então, ele está anunciando o exílio do Reino do Norte, que os assírios virão, tomarão Samaria e vão deportar toda a população, e, portanto, o rei vai morrer. Esse é o único texto do livro que fala contra o rei, explicitamente. É claro que o profeta falou contra o rei, senão não estaria aqui. Mas o livro mesmo não menciona o rei em outros lugares. Tirando lá o título, não menciona.
Possivelmente porque Jeroboão era um rei tão poderoso que o profeta também não quis bater muito de frente. Aqui nós temos, no entanto, Amazias dizendo, mas ele avisou aí que o rei estava indo num caminho bem errado. Versículo 12. Amazias disse então a Amós, vidente, vai, foge para a terra de Judá, come lá o teu pão e profetiza lá. Ele está expulsando Amós porque Amós não é cidadão, digamos assim, do Reino do Norte. Não tem direito de cidadania. Você é do Reino do Sul, volta para lá. Em Betel não podes mais profetizar, porque é um santuário do rei e um templo do reino. Era o local mais importante, oficial, digamos assim, do Reino do Norte, para o culto no Reino do Norte. Amós respondeu e disse a Amazias, não sou profeta nem filho de profeta. Ou seja, eu não sou um profeta institucionalizado. Não sou filho de profeta significa não pertenço a uma corporação de profetas. No início do nosso curso, nós vimos que o profetismo não passa de pai para filho, necessariamente, né? É um carisma. Então, filho de profeta aqui significa participar de um grupo de profetas. Ele diz, eu não sou profeta, nem pertenço a uma corporação profética, ou seja, eu não sou profeta por profissão. Portanto, você não pode mandar em mim. O sacerdote podia mandar nos profetas por profissão, porque eram funcionários lá do santuário. Aqui, Amós está dizendo, não, eu não sou. E ele diz qual é a sua profissão. Eu sou um vaqueiro, ou seja, ele é um pastor de gado maior, gado graúdo, e um cultivador de sicômoros, plantas que serviam ali para o comércio naquela região, mais ao sul. Mas Adonai tirou-me de junto do rebanho e me disse, vai, profetiza ao meu povo Israel. Aqui está bem dito, bem colocado o que é realmente o profeta Amós. Ele é originário do Reino do Sul, foi chamado por Deus no Reino do Sul e foi ao Reino do Norte. Deus o mandou ao Reino do Norte. E agora ouve a palavra de Adonai. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, não vaticinarás contra a casa de Isaac. Israel e Isaac estão como sinônimos, né? Isaac é pai de Jacó, então entra aí dentro de Israel, pai de Israel. Por isso, assim disse Adonai, tua mulher se prostituirá na cidade, a mulher do sacerdote. Isso é uma ameaça de invasão estrangeira, quando as mulheres eram violentadas, né? Teus filhos e tuas filhas cairão pela espada, tua terra será dividida, aqui diz a tradução, com a trena, ou seja, os assírios virão e vão tomar posse e vão dividir a terra por eles mesmos, ou por outros que eles vão trazer para ali. E tu morrerás numa terra impura, ou seja, você vai ser deportado e não vai voltar, vai morrer lá. Israel será deportado para longe de sua terra. Então, esse texto mostra que Amós não é um profeta institucionalizado. E, ao mesmo tempo, mostra quem é o verdadeiro profeta, o profeta segundo Deus. Adonai me tirou de junto do rebanho, do meu campo de agricultura, e ele me chamou, e ele me enviou. Então, esse é o profeta ideal, e por isso, então, há uma crítica implícita aos outros profetas, que profetizariam para agradar ao rei. Nesse texto também a gente vê que ele critica a instituição monárquica, né? Ele critica Jeroboão, como nós vimos, Jeroboão morrerá pela espada. É uma crítica indireta, aqui é o único texto onde se menciona isso, mas é na boca do sacerdote, não é na boca do profeta propriamente dita. Pode ser que o profeta tenha falado de modo um pouco diferente. E há um ataque também indireto ao sacerdócio. Só aqui
é que ele está indo contra o sacerdote Amazias de forma clara, né? Aqui no capítulo 7, quando ele diz, a tua mulher vai se prostituir, teus filhos vão cair pela espada, você irá para o desterro e assim por diante. Fora disso, ele fala do sacerdócio, mas de forma indireta. Monarquia e sacerdócio. Por quê? Se entende assim, como era uma monarquia muito forte, e, portanto, o sacerdócio também era forte, porque sacerdócio é classe dirigente junto com o rei, então ele evitaria, sim, um embate direto, um confronto direto. Ele fala, assim, claramente, contra o culto nos santuários do Reino do Norte, que são Betel e Gilgal. E ele menciona um santuário do Reino do Sul, que fica lá no extremo sul. Interessante isso. Talvez porque alguns habitantes do Reino do Norte ainda peregrinassem lá naquele santuário do sul. Isso ocorre aqui nesses textos. Eu pediria que vocês lessem depois com calma, né? Ele diz, vocês não devem ir a Betel, vocês não devem ir a Gilgal, vocês não devem ir a Bersabeia. E, finalmente, ele diz, o santuário vai ruir. Nós vamos olhar depois esse texto do capítulo 9, que é a última visão de Amós, mas só para a gente perceber como ele fala na ruína do culto de Israel, né, dos santuários e, portanto, do culto. No 9:1 ele diz assim, vi o Senhor que estava de pé junto do altar, portanto, dentro do santuário, ele disse, bate no capitel para que tremam os umbrais, quebra-os na cabeça deles todos. Então, vai bater lá no capitel. O capitel é aquilo que fica em cima de uma coluna, né, sustentando a trave horizontal do teto, que segura o teto. Né? Bate lá, o que vai acontecer? Todo o teto vai cair. Quebra-os na cabeça deles todos. Então ele está dizendo, olha, esse santuário vai ficar em ruínas. O ponto criticado está aqui nesses textos que a gente até mencionou. Nós vamos ver alguns agora no próximo slide aqui. Ele é irônico, Amós. Ele diz, entrai em Betel e pecai. É irônico. Claro que ele não quer que ninguém vá ao santuário de Betel para pecar, mas ele está dizendo, vocês só vão lá para pecar, porque aquele culto lá não agrada a Deus. Entrai em Gilgal, multiplicai os pecados. Oferecei pela manhã vossos sacrifícios, ao terceiro dia os vossos dízimos. Queimai pão fermentado como sacrifício de louvor. Proclamai vossas oferendas voluntárias, porque é assim que gostais, filhos de Israel. É uma profunda ironia. Claro que ele não quer que o povo continue pecando. Ele está falando em nome de Deus, né? Mas ele está criticando o quê? Ele está criticando o culto em Betel e em Gilgal. E aqui vem uma coisa importante. Esses dois santuários são santuários javistas, ou seja, israelitas. Não são santuários cananeus, não são santuários idolátricos. É interessante a gente observar isso, que Amós vai, sobretudo, contra o culto oficial do Reino do Norte, feito por sacerdotes que seriam aceitos até, porque não são de outras religiões. Por que ele critica esse culto nos santuários? Nos santuários javistas. Diz que esse culto é pecaminoso. A gente só entende isso a partir do contexto do livro. Nós estamos aqui no capítulo 4, e lá no capítulo 2, no capítulo 3, ele já mostrou a situação de grave injustiça social. Então, é nesse contexto
que há crítica ao culto. De que adianta ficar trazendo dízimos, trazendo sacrifícios, todos os tipos de sacrifício, sacrifício de louvor, oferendas voluntárias, etc. Vocês gostam disso, mas ao mesmo tempo vocês não vivem conforme a Torá. Então, aqui nós temos uma diferença para o que nós já vimos até agora, em Jeremias e em parte em Ezequiel. Tanto Jeremias quanto Ezequiel falam contra o culto nos lugares altos. Amós não fala. Mas tem só um versículozinho lá que ele nem fala muito claro. O ponto mais importante para ele é o próprio culto nos santuários do reino. Tá? Mesma coisa aparece aqui no capítulo 5. Assim falou Adonai à casa de Israel: procurai-me e vivereis. Ó, procurai-me. Procurai a Deus. Não procureis Betel. Não procureis Gilgal, dois santuários do Reino do Norte. Não procureis Bersabeia, que é lá um santuário do extremo sul do Reino do Sul. Percebem aqui? Esse texto até mostra com mais clareza. Eles estão procurando os santuários, mas o que Deus quer é que eles procurem a Deus e não fiquem usando o culto, os sacrifícios, para apaziguar as suas próprias consciências. Eu estou fazendo tudo, estou oferecendo conforme a lei manda, o que haveria de leis cultual naquela época. Então, eu estou tranquilo. Inclusive, aqui tem uma coisa bastante interessante. Nós estamos na época de Jeroboão II, época de riqueza. Qual era a explicação da riqueza nos tempos antigos de Israel? Deus está me abençoando. Se eu sou rico é porque Deus me abençoou. O outro é pobre porque cometeu algum pecado e Deus está tirando a bênção dele. Então, é uma situação muito grave isso, um desvirtuamento completo, né, da vontade de Deus, da Torá. Então, aqui no capítulo 5, ele fala: o que eu quero é que vocês me procurem a mim. E não fiquem só com ritos. E aí ele faz uma ameaça de deportação, de destruição. E ele repete: procurai Adonai e vivereis. Ou seja, e aí vai haver uma esperança para vocês. Os assírios não virão e não tomarão o país. Se vocês não fizerem isso, o que vai acontecer? Haverá fogo na casa de José. Casa de José é Reino do Norte. José é pai de Efraim e Manassés, que são as duas principais tribos do Reino do Norte. Será incendiado e ninguém em Betel vai apagá-lo, ou seja, os sacerdotes não vão conseguir resolver o problema com o culto. O culto não vai resolver o problema de vocês. Por quê? Porque vocês não me procuram. É um culto desvirtuado. Ou seja, resumindo aqui o pensamento de Amós, ele rejeita o culto desenvolvido nos santuários estatais, porque esse culto mistura o sacerdócio e o poder político. Então, sustentando lá Jeroboão com toda a sua riqueza, inclusive sustentando teoricamente com a teoria da retribuição, e mantendo o culto dizendo que está tudo bem. Tudo fica naturalmente seguindo, a vida segue, sem problemas. E aí vem, então, a crítica às injustiças sociais. Né? Quais são os pontos? Violência contra as classes mais desprotegidas. Nós vamos ver aqui alguns textos. Corrupção do direito. O que é a corrupção do direito?
na hora de julgar as causas, há a corrupção dos magistrados, que vão dar ganho de causa para os mais ricos que oferecem um suborno. E a opressão do pobre, a exploração do pobre, né? Está me devendo? Tem que pagar até o fim. E assim por diante. Vamos ver aqui alguns textos. Ele fala sobre Israel e diz que os israelitas vendem um justo por prata e o indigente por um par de sandálias. O que é isso? Vender o justo. É quando a pessoa tem já dívidas e não tem como pagar, então ele tem que se vender como escravo, né? Então, vendem o justo por prata se refere a essa escravidão por dívidas. Depois vem a segunda parte aqui, que é paralela à primeira, vendem o indigente, o pobre, né, por um par de sandálias. Nós não sabemos se isso aqui é exagero ou se é verdade. É verdade concreta, né? Ou seja, alguém que era tão pobre, que devia, digamos, o que seria correspondente a um par de sandálias, os sapatos. E ele é tão pobre que ele não tem com o que pagar. E aí vem o que é mais rico e diz, não, você vai ter que trabalhar para mim para pagar esse par de sandálias. Nós não sabemos se isso é só ironia ou se era real. Capítulo 5. Eu conheço os vossos inúmeros delitos e vossos enormes pecados. Eles aqui são os magistrados, tá? Hostilizam o justo, são hostis ao justo, aceitam suborno e repelem os indigentes à porta. Que porta é essa? É a porta da cidade, que era o local onde se sentavam os magistrados para julgar as questões que o povo trazia. Não havia um fórum, não havia um edifício específico para exercer a justiça. Tá? Então, eles se colocavam lá, suas mesas, suas cadeiras, digamos assim, junto às portas da cidade, porque era o local onde passava muita gente e que servia, então, essas pessoas como testemunhas. E ali eles faziam os julgamentos. Quem quisesse ia lá e levava a sua questão. Só que o problema está aqui, ó. Eu ofereço uma propinazinha e aí pronto. Eu tenho o ganho da causa. Mesma coisa aqui no capítulo 8. Ouvi isto, vós que esmagais o indigente e quereis eliminar os pobres da terra. Isso é muito duro. Ele está falando para as classes mais poderosas. Isso aqui está explicado. Ó. O que eles querem, esses poderosos? Vós que dizeis, quando passará a lua nova para que possamos vender o grão? E o sábado para que possamos vender o trigo? Ou seja, sábado é dia que a gente não pode vender nada. É dia de repouso para Deus. A gente quer que passe logo para a gente poder ter mais ganhos, para vender mais, conseguir mais dinheiro. Lua nova era o início do mês, era uma solenidade, então também ninguém ia trabalhar na lua nova. A gente quer que passe logo, porque a gente quer mais ganho, mais ganho. Além disso, o segundo problema, para diminuirmos o EFA e aumentarmos o ciclo. O EFA era uma medida de sólidos, de grãos, por exemplo. Né? Outra medida aqui, diminuir o EFA significa eu vou usar um EFA mais reduzido, mas vender como se fosse um EFA inteiro. É o que chama aqui, ó, as balanças enganadoras. Né? Eu estou vendendo um EFA de não sei que coisa, de trigo, mas, na verdade, a minha medida não tem um EFA inteiro, tem menos. Ou eu aumento o ciclo para poder
pesar mais na balança, e aí eu digo que aqui tem 1 quilo de tal coisa, mas não tem 1 quilo, tem menos. E aí continua, para comprarmos o fraco com a prata. Aquela mesma história lá do indigente, do par das sandálias, aparece aqui, ó, o indigente por um par de sandálias, e para vendermos o resto do trigo. Ou seja, uma estrutura social em que há um grupo de comerciantes muito ricos, por causa desse comércio exterior que Jeroboão realmente conseguiu, mas que explora grandemente aqueles que são os pequenos produtores e não tem como competir com aqueles que têm mais campos, né, mais empregados, mais possibilidades de ganhos. E, além disso, o direito, está aqui, né? O direito, os magistrados que favorecem aí os mais ricos. Né? Eu acho que nós já vamos para o último ponto de hoje. Não vamos talvez conseguir terminar tudo, mas vamos mais um pouquinho. O problema da dura cerviz aparece também em Amós, ou seja, aquele endurecimento do povo, né? Eu sou pecador, mas nem reconheço o meu pecado e digo, não, está tudo bem. Então, nós vamos ver aqui, primeiro, essa dureza do coração, um endurecimento do coração, que nós já vimos em Isaías, em Jeremias e em Ezequiel. É uma constante, embora esses 3 profetas estejam no Reino do Sul. Mas a gente vê que era um problema universal. Cada um fala do seu jeito, mas há um ponto em comum nessa questão aí da dura cerviz. Vejam aqui no capítulo 4, nós temos um texto bem grande. Eu cortei algumas partes só para a gente poder não se perder, né? Aqui, Deus manda um oráculo em que ele está lembrando o que ele fez pelo povo na sua história. Eu mesmo vos dei dentes limpos em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugarejos. Algum período de carestia, de fome, como pode ter sido, por exemplo, a época de Elias, onde ficou 3 anos sem chuva, aquele povo. Qual era a intenção de Deus? Que o povo voltasse a ele. Voltar é um verbo de conversão. Ou seja, aquela carestia era para o povo se converter. E o que o povo fez? Não voltastes a mim. Eu também vos privei de chuva, quando faltavam 3 meses para a colheita. Olha que desastre. Acaba com a colheita. Não tem chuva, tudo seca. Fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra não fiz chover. Um campo era regado, outro campo não era, e secava. Então 2, 3 cidades iam vacilantes a uma outra para beber água e não podiam saciar-se. Então Deus agiu também assim, através do juízo, querendo a conversão. E a resposta é a mesma, mas não voltastes a mim. E assim esse texto várias vezes repete essa frase. Eu resumi aqui. Deus repetidamente vai tendo iniciativas para trazer o povo de volta, e o povo não volta. E aí termina o versículo 12. Por isso, eu vou te tratar assim, Israel. Assim como eu estava dizendo, vai vir uma grande desgraça. Mas por que vai vir essa grande desgraça? Porque vocês não escutaram a minha voz. E porque eu te vou tratar assim, prepara-te para encontrar o teu Deus. Esse encontro aqui vai ser um encontro face a face para o povo aí se dar conta. Será que vai se dar conta das suas atitudes? O texto não diz.
Mas aqui a gente tem uma ameaça. Prepara-te para encontrar o teu Deus. É a maneira antiga de falar, né? Daquelas épocas. Nós estamos aqui há 700 anos antes de Cristo, 2.700 anos atrás. A explicação do que acontecia historicamente era uma explicação religiosa. Então, vocês são infiéis, por isso Deus não escuta a prece de vocês, e aí vêm os estrangeiros e vão tomar conta do país. Vocês são culpados, não é Deus, vocês mesmos, porque vocês não se abriram a Deus e por isso Deus não pôde manifestar o seu perdão, a sua bondade, a sua ação salvífica. Mesmo assim, parece que o profeta tem a ideia de que um restozinho, isso é um termo teológico, não é? Bíblico teológico. A ideia de um resto, ou seja, um grupinho pequeno que ainda vai se salvar. Aqui no capítulo 3 a gente tem essa ideia. Como um pastor salva da boca do leão 2 patas ou um pedaço da orelha, ou seja, o pastor tem lá a sua ovelhinha. Vem o leão e pega a ovelha. E o pastor ainda consegue salvar um pedacinho da orelha e 2 patinhas. Claro que isso aqui é uma imagem, nenhum pastor faz isso. Mas é uma imagem para dizer o quê? Assim serão salvos os filhos de Israel. Ou seja, a maior parte deles vai a morrer mesmo. Um resto é que vai permanecer. Aqueles que estão instalados em Samaria. Em Samaria é a capital do reino, então aqui a gente tem os poderosos que estão lá, instalados, é a ironia dele. Na beira de um leito sobre um divã de Damasco. Damasco aqui nem deveria ter letra maiúscula, não. O Damasco é o tecido adamascado, a riqueza que realmente existia no Reino do Norte. Isso está comprovado arqueologicamente. Foi um reino muito rico na época de Jeroboão. Então eles estão, vejam só, a figura que ele apresenta desses poderosos, deitados lá num divã, boa vida, enquanto que o resto do povo, como nós vimos, os mais pobres, estão lá se vendendo por um par de sandálias. Qual é a possibilidade, então, de mudar, de salvar, desse povo ser salvo? O profeta falou, só que o povo não escutou. Procurai-me e vivereis. Já vimos esse texto aqui, procurai-me. Não procurei o culto, não, a mim. Uma conversão real. Aqui no capítulo 5 tem até uma explicitação disso. O que é procurar a Deus? Procurai o bem e não o mal, para que possais viver. Ou seja, vamos cumprir a vontade de Deus, a lei de Deus, aqui no caso, os pecados específicos que ele está apontando. E deste modo, o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como vós o dizeis. Olha aqui a teoria da retribuição. Deus está conosco, nós somos ricos porque Deus nos abençoou. Aí o profeta diz, mas se vocês procurarem o bem e não o mal, aí sim Deus estará convosco, como vocês estão dizendo, mas não dessa maneira. Odiai o mal, amai o bem, estabelecei o direito à porta, aqui estão os magistrados, e aí vem aqui um talvez. Talvez Deus tenha compaixão do resto de José, ou seja, do resto daqueles que ainda ficarem, né? José ali, o pai de Efraim e Manassés. Talvez, esse talvez está dizendo o quê? Vocês podem fazer tudo isso, mas vai ficar na liberdade de Deus, se ele quiser ou não. Tá?
É isso aqui, que é a expectativa de mudança. Nós vamos parar aqui, porque a hora já está adiantada, e vamos continuar depois na próxima aula.